Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo a essa aula aqui no canal Prof. Israel. E hoje eu vou mostrar para vocês o PROC-V 2.0, tá? O que é esse PROC-V 2.0? É quando você já consegue utilizar a fórmula PROC-V e consegue criar sistemas de consulta, tá? Baseado nessa fórmula PROC-V. Aqui eu tenho um programinha rodando, né? Uma fórmulazinha funcionando, onde eu posso selecionar uma cidade aqui dessa lista, tá? E dependendo da cidade que eu selecionar, ele mostra para mim qual é o estado da cidade, qual é a posição no ranking de população e qual é a população que essa cidade tem. Para quem viu o vídeo da semana passada, sabe que essa base de dados aqui é a mesma do vídeo anterior, que a gente está trabalhando aqui os 20 estados, as 20 cidades mais populosas do país, né, do Brasil. Então, eu tenho aqui algumas cidades e, de acordo com o que eu vou clicando nela, eu vou vendo qual delas é a que tem maior população, certo? Então, eu vou desenvolver esse programinha aqui com vocês, tá? Essas fórmulas, usando o PROC-V e também usando uma outra fórmula que é chamada índice CORRESP. E se você não conhece essa fórmula, nessa aula você vai conhecer e talvez você ache até mais interessante usá-la do que o PROC-V e você vai ver o porquê aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, tem uma aula anterior a essa que eu mostro como formatar texto e célula aqui no Excel, mostro como printar, como colocar ordenado esquerda, direita. Então, se você ainda não viu, tá aparecendo aqui em cima, clica no card, em algum lugar que vai aparecer aqui no vídeo e acessa lá também, tá? Para a gente começar, eu vou pedir para você segurar o seu like. Se você ainda não deu like no vídeo, não dá, espera um pouquinho aí. Termina de assistir o vídeo, se lhe ajudou, aí sim você dá o like, você se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma base de dados e dessa base de dados eu quero fazer um menu desse, onde eu possa escolher a cidade e através da escolha aparecer para mim automaticamente o estado, a posição no ranking e a população da cidade, tá? Vamos lá, vamos fazer isso do zero. Vou escrever aqui cidade, estado, posição no ranking e população. Uma dica para as pessoas que estão digitando aí, estão vendo que eu não estou usando o mouse para ir para a próxima célula, é só apertar Enter no final da digitação, que a célula já passa para baixo, tá? Toda vez que você aperta Enter, você desce uma célula. E quando você aperta Tab, você vai para a direita, tá bom? Então, tá atento aí a essas coisas. Se você apertar Shift Tab, é para a esquerda e Shift Enter para cima, tá bom? Dessa forma, vocês conseguem também se movimentar no teclado de vocês. Continuando, eu vou agora pintar isso aqui, né, de amarelo. Então, seleciono aqui a cor amarela, seleciono o fundo preto, vou centralizar e vou colocar também negrito. Pronto, mesma formatação que estava de cima. E aqui eu vou criar bordas, tá? Todas as bordas já estavam selecionadas aqui. Se não, era só clicar na setinha e selecionar todas as bordas. Bom, vamos lá. Para a cidade aqui, para eu ter as cidades que existem aqui como uma lista aqui, na hora que eu for digitar o nome da cidade, a gente faz o seguinte, seleciona a célula que a gente quer a lista, clica em dados e seleciona a validação de dados. Vai aparecer essa caixinha para a gente seleciona ó, lista, ok? E aí ele vai pedir para a gente a fonte da nossa lista. E a fonte, a gente vai clicar nessa setinha aqui, tá? E depois selecionar aqui as cidades, tá? Todas as cidades a gente seleciona. Não seleciona a localidade, somente as cidades. Pronto. Então finalizei aqui, cliquei na setinha, apertei OK. Já aparece essa caixinha aqui do lado. Essa caixinha, ela só vai permitir que apareça as cidades, tá? Se eu escrever aqui, por exemplo,
Para escrever qualquer outra coisa que não era uma cidade, já aparece um erro aqui. Aparece: este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Caso eu queira também alterar essa informação que aparece, aqui na validação de dados novamente, eu posso usar a mensagem de entrada e o alerta de erro, tá? O alerta de erro é o que aparece quando a gente escreve algo errado. E a mensagem de entrada aparece antes da pessoa digitar. Então aqui eu posso fazer uma entrada com o seguinte título: cidade. E a mensagem de entrada é a seguinte: selecione uma das cidades listadas. No final. Então agora eu passo aqui para o alerta de erro. Posso colocar o estilo de aviso ou o estilo de informações, tá? Então, se eu não quiser assustar logo o usuário, eu posso colocar informações e aqui falar bem assim: o valor, na verdade, a cidade, né, que a gente já sabe que tá falando de cidade, então a cidade está incorreta. Selecione uma das cidades listadas. Ponto, ok. E agora, quando eu vou clicar aqui, já aparece para mim cidade, selecione uma das cidades listadas. E aí eu posso selecionar aqui, mas caso seja teimoso e escreva qualquer outra coisa, aperte Enter, o aviso agora é outro, tá? O som é diferente também. E mostra aqui, ó, selecione, eu escrevi errado, né? Mas seria selecione uma das cidades listadas. E aqui o título é a cidade está incorreta, tá bom? Então, vou só mudar aqui de seleciona para selecione, clicando em validação de dados novamente e mudando aqui em alerta de erro, selecione. Ok. Bom, então já temos nossa validação de dados funcionando e agora nós precisamos criar aqui uma fórmula que puxe o estado para a gente, tá? Dependendo da localidade, a gente tem o estado. Mas olha só, acontece da gente ver estados repetidos aqui, né? Então a gente faz o seguinte: vamos usar a fórmula PROC-V para ele procurar a cidade. Então eu vou clicar aqui, valor procurado é a cidade. Onde ele vai procurar essa cidade? Ele vai procurar aqui na matriz, começando em São Paulo e terminando em população. Vou deixar essa matriz aqui. Na verdade, pode ser só essas duas, né? Não precisa ter de população, não. Então, vai de B3 até C22. Em seguida, o número de índice da coluna. Eu tenho duas colunas aqui e eu quero o que está na segunda coluna. Então, eu vou apertar 2. E depois, procurar intervalo. Procurar intervalo está entre chaves para dizer que é opcional, mas é muito importante que você coloque aqui que você quer sempre o resultado falso, que é a correspondência exata. Porque se você não deixar a correspondência exata, ele pode pegar outro valor, tá bom? Então, clica aqui em falso 2 vezes, aperta Enter e a gente tem aqui que o estado de Porto Alegre é o Rio Grande do Sul. Vamos conferir aqui na planilha, Porto Alegre, o estado é Rio Grande do Sul, tá correto. Mas caso eu queira selecionar aqui Baixada Santista, olha só. Baixada Santista, aparece São Paulo. E São José dos Campos, que também é São Paulo, aparece também São Paulo. Tá bom? Então, ele sempre vai pegar aqui a célula ao lado da cidade. Então, está tudo correto aqui, está tudo ok. Passamos para a nossa posição no ranking. A posição no ranking a gente faz a mesma coisa. Igual PROC-V, valor procurado, que é a cidade, na matriz tabela, localidade até posição. Só que não, tá? Porque é o seguinte, olha só, o PROC-V, ele pede que as coisas estejam em ordem alfabética, ou do maior para o menor, da esquerda para a direita, e etc. Se eu tentar usar a minha cidade, que é a referência, como qualquer outra matriz, sem que seja a primeira, eu não vou conseguir usar o PROC-V, tá? Eu vou finalizar essa fórmula aqui para vocês verem, mas a gente não vai conseguir ter o retorno. Então, a matriz tabela que eu estou escrevendo aqui é de A3 até B22. Vou colocar agora o número e índice de coluna, que eu quero aqui seria a primeira, né? Então, vou colocar 1, ponto e vírgula, e agora seleciono falso. Aperta o Enter e dá erro, tá? Por mais que a cidade aconteça aqui na matriz,
E por mais que eu já tenha falado que eu quero a primeira coluna, dá erro, tá bom? Então, esse erro aqui a gente já viu no PROC-V em outras aulas que eu mostrei aqui o PROC-V funcionando, e por isso é melhor a gente usar o índice CORRESP nessa situação, tá? Por mim, eu já teria utilizado o índice CORRESP na planilha toda, mas tem pessoas que querem aprender o PROC-V, e aqui eu mostro qual é a parte positiva e a parte negativa de usar sempre o PROC-V e não saber o índice CORRESP, tá? A fórmula índice CORRESP eu também já expliquei de forma mais aprofundada em outro vídeo, e eu vou dar uma revisada aqui com vocês. Bom, a fórmula índice ela pede uma matriz, né? A matriz que a gente tem aqui é a posição e a localidade, certo? Só que na matriz aqui do índice, a gente não precisa selecionar várias colunas, não. A gente só precisa selecionar a coluna que a gente quer como resposta, porque a ligação de uma coluna para outra vai ser feita através das fórmulas alinhadas, né? A gente vai escrever uma fórmula dentro da fórmula índice. Então, para resumir, na matriz, a gente escolhe apenas a coluna que a gente quer de resposta. Eu quero só posição, então vou selecionar só a posição. Ponto e vírgula, e agora eu vou passar para o número da linha. O número da linha aqui, se eu tivesse que escrever manualmente, vamos ver aqui qual é. São Paulo, São José dos Campos. São Paulo, São José dos Campos seria a linha aqui 18 na minha tabela, não é? Seria 18, mas na matriz seria a 16, certo? Então eu teria que escrever aqui o número da linha. Só que eu não preciso fazer isso. Eu posso usar a fórmula CORRESP, para ela também procurar o valor, tá? Aí a fórmula vai procurar o valor nessa matriz, que é onde estão as cidades, e depois que ele achar, ele vai. E depois que ele achar aqui esse valor, ele vai ver o tipo de correspondência, né? Ele pergunta aqui já para mim qual é, e eu vou responder que eu quero a correspondência exata, o zero, né? Fecho o parênteses e aperto Enter, ok? Ele está mostrando aqui que faltou um parênteses, né? Ele está corrigindo para mim, sim. E olha lá, a posição do ranking é a posição 16 de São José dos Campos, tá? Então, São José dos Campos tem a posição 16 e a Corresp, ela traz para mim exatamente qual é a linha, né, da matriz aqui, onde o índice está pesquisando. Então, é isso, assim que funciona a fórmula índice e a Corresp. A fórmula Corresp dá a linha e a fórmula índice vai ser a matriz que você quer buscar a linha, tá? Então, a matriz você seleciona só uma coluna e aí, com uma coluna e uma linha, você acha a célula. Por fim, a gente tem a população. Para a população, a gente pode usar o PROC-V porque está à frente do que a gente vai pesquisar. Então, igual, PROC-V novamente, o valor procurado, que é São José dos Campos, a matriz tabela, que aqui eu tenho que relacionar a minha cidade com a população, selecionando toda a matriz, e depois eu tenho que passar o número de índice da coluna, aqui é 1, 2 e 3, então eu vou colocar aqui número 3 e passo para procurar intervalo verdadeiro ou falso, eu seleciono falso, que é a correspondência exata. Depois disso, só apertar Enter e a gente tem aqui o resultado da população, tá? Então, olha só, a gente tem já aqui funcionando mais uma vez, né, o mesmo sisteminha que está lá em cima. Campinas mudou também. Vou mudar aqui para Belo Horizonte, muda para Minas Gerais, etc. Só que, como vocês podem ver, está com formatação diferente, né? Bom, para a gente formatar igual, só selecionar tudo aqui, vir em página inicial, centralizar, já dá uma carinha diferente, né? E aqui, ó, a gente tem o número ordinal, né? Tem aqui esse marcador. Bom, esse marcador ele não é escrito, tá, pessoal? Esse marcador a gente faz aqui, ó. Clica nessa caixinha aqui de número, ou então aperta Ctrl mais um. Vai aparecer aqui para você as categorias, e aí você pode vir aqui em personalizado. Em personalizado, você vai clicar aqui nesse zero, e depois do zero, você vai escrever o número ou o símbolo ordinal, tá bom? O símbolo ordinal. Você pode colocar aí tanto o maiúsculo ou, na verdade, o masculino ou feminino, certo? Então, agora aperta OK e tá aí formatado o nosso número ordinal. Aqui em seguida, em população, eu vou formatar como número, tá? Só que a formatar como número
eu tenho 2 casas decimais e eu não quero isso, então vou reduzir essas casas decimais aqui, certo? E agora que eu reduzi essas casas decimais, eu vou separar por milhar. Quando eu separo por milhar aqui, automaticamente o meu número vira contábil, tá? E aí eu perco a capacidade de colocar ele na esquerda, na direita, centralizado, não muda mais. Para a gente corrigir isso, a gente faz assim, ó. Vamos aqui em número novamente. Vamos selecionar que a gente quer um número, tá? E aqui nesse número, a gente vai reduzir a quantidade de casas decimais e vai deixar marcado a caixinha usar separador de milhares. Aperta OK. E agora a gente pode novamente posicionar o texto aí aonde a gente quiser, tá bom? Então, pessoal, essa daqui é uma aula simples mostrando como vocês podem utilizar o PROC-V e o índice CORRESP, também a validação de dados, para criar informações interessantes e fáceis de serem vistas aí no seu computador, tá? E sem contar que com esse tipo de informação aqui, você poderia estar gerando também um gráfico, né? Você poderia mostrar um gráfico da seguinte forma: clicando em inserir, selecionando aqui um gráfico de barra, por exemplo, tá? Vou colocar aqui o gráfico de coluna 2D. Ele vem vazio, então eu clico no segundo botão e seleciono selecionar dados. Aqui ele pede a entrada de legenda, né? A entrada da série. Clique em adicionar e aqui o nome da série que a gente vai usar é população, tá? E aqui o valor da série é a população do código de cima. E segurando o Ctrl, eu clico na população do código abaixo. Agora fecho aqui essa janela. Aperto OK. Deixa eu ver aqui que deu um erro. Ah, tá. É porque tem mais um aqui na frente. Deixa eu apagar e fiz a seleção de novo. População, Ctrl, cliquei na outra. Agora aperto OK. Já começa a aparecer aqui, né, as duas séries, mas está aparecendo uma com o nome 1 e outra com o nome 2. Eu quero mudar isso, quero mudar o rótulo do eixo. Então eu clico em editar e agora seleciono Recife e depois Belo Horizonte. Agora abro aqui, aperto OK e está aqui finalizado o nosso gráfico, tá, de Recife e Belo Horizonte. Caso eu queira mudar para Porto Alegre e aqui para São Paulo, eu tenho aí as diferenças, tá, de população de São Paulo e Porto Alegre. Caso você queira editar mais o seu gráfico para deixar algo mais visível ainda, você pode clicar nesse mais e selecionar rótulos de dados, tá? Então, o rótulo de dados agora aparece aqui em cima para todo mundo ver também qual é o número exato que aparece aí. Em uma outra aula, você vai aprender um pouco mais sobre gráficos e como utilizar os rótulos de dados de uma maneira diferente, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais uma vez uma aula um pouco longa, né? E dessa vez mostrando aqui como utilizar tanto o PROC-V quanto o índice CORRESP para fazer algum tipo de análise mais aprofundada, tá bom? E até mesmo um sisteminha de comparação. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Até a próxima. Tchau, tchau.